Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Pensando Direito. E o nosso propósito hoje é detalharmos a árvore do crime. No primeiro vídeo dessa série nós falamos sobre o que é a árvore do crime, né? O crime ele tem que ser composto pelo fato típico, ilícito e culpável. Nós explicamos mais ou menos essa teoria que é aplicada no Brasil, explicamos um pouco, passamos ali de uma forma resumida por cima de tudo, e agora a gente vai aprofundar em cada um desses pilares, desses módulos que compõem o crime. O primeiro deles é o fato típico. Tá? O que é um fato típico? Fato típico vai ser a conduta que se encaixa perfeitamente no que está na lei. Então, matar alguém é matar alguém. A outra ação, outra conduta, ela vai se encaixar em outro artigo. Se ela não se encaixar em nenhum artigo, então ela não pode passar para a próxima fase, ou seja, não vai ter como ser um crime. Eu acredito que uma conduta seja errada. Isso não é o suficiente para se configurar um crime. Eu acredito que a sociedade acredita que um comportamento é reprovável. Isso não é o suficiente para configurar um crime. Para se configurar um crime tem que estar descrito ipsis literis no Código Penal. Então, o primeiro ponto é esse. É uma conduta que se encaixa na lei penal. Aí, o fato típico ele vai ser composto ali por 4 elementos, que é a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. O que é a conduta? A conduta é a ação ou a omissão, ou seja, fazer algo ou deixar de fazer algo. No caso do comportamento omisso, é com alguém que deveria agir. Uma pessoa que deveria fazer. Por exemplo, está tendo uma agressão ali. Você passa pelo aquele ambiente ali e você não faz nada. Isso é uma conduta reprovável com a sociedade? Sim. Mas isso configura um crime? Não. Por quê? Porque você não deveria agir, não é uma obrigação sua agir. Por outro lado, se você é o segurança de um estabelecimento e está tendo uma discussão, uma briga, e você não age, aí sim você vai responder por omissão, porque você deveria agir. E a ação em si é aquilo que dá início, que dá causa, é aquela conduta que dá razão e circunstância ao fato. Atirar, bater, agredir, subtrair, extorquir, enfim. Qualquer ação que seja, ela é uma conduta, e a omissão, quando você deveria agir e não age. Então ela é totalmente o comportamento humano. Tudo isso vai estar descrito lá no artigo 13 do Código Penal. Passando pela conduta, ou seja, se classificou entre ação e omissão, a gente vai para o resultado. Essa ação / omissão, ela gera um resultado, ela tem que gerar um resultado. O primeiro passo, a conduta, é um comportamento do homem, um comportamento humano. O segundo é uma modificação no mundo exterior, ou seja, a ação de alguém matou alguém. A ação de alguém lesou outro. A ação de alguém danificou algo ou alguém. A omissão de alguém custou a morte de outra pessoa. Então, essa conduta gera agora um resultado no mundo exterior. O terceiro pilar, dentro do fato típico ainda, é o nexo causal, que é exatamente a ligação entre a conduta e o resultado. O fato de você ter atirado deu como resultado a morte. Então, sim, a sua ação causou aquele resultado. Agora, aqui é muito importante a gente entender isso, por quê? Porque em alguns casos concretos, a ação, ela dá início a uma outra ação que gera o resultado. No cursinho, na faculdade, muitas vezes a gente escuta aquele exemplo do cara que atira numa pessoa, e a ambulância vem para socorrer a pessoa, e no caminho essa ambulância sofre um acidente, e aquele paciente morre. Aí a pergunta é, ele morreu por causa do tiro ou ele morreu por causa do acidente? Então isso faz diferença. Por quê? Porque o crime, a conduta que vai ser, o fato que vai ser aplicado a esse agente, ele vai variar. Se o nexo causal, a ligação entre a conduta e o resultado dele é direta. E por fim, então, é a tipicidade, que é a adequação da conduta à lei penal. Ou seja, agir, se omitir, causar um dano, causar uma morte, uma lesão, tem que estar descrito de maneira objetiva e clara e precisa. Não existe no direito penal interpretação.
Ah, por isso aqui dá para interpretar não. Ou é ou não é. Por quê? Porque o direito penal ele vai lidar com aquilo que é um dos princípios talvez mais valorosos para o ser humano, que é a sua liberdade. Então ele precisa ser restrito, ele precisa ser rígido, ele precisa ser claro e objetivo e seguir estritamente o que a lei determina. E aí dentro dessa conduta, dessa ação do agente, você vai ter as classificações, que vai ser por dolo, ou seja, a conduta da pessoa, que ela agiu, a maneira que ela agiu, ela realmente assumiu o risco de produzir aquele resultado? Ela foi ciente, ela quis produzir aquele resultado? Então é dolo. Ou por culpa. Qual é a diferença? O dolo é quando a gente quis o resultado. E a culpa é quando a gente foi impreciso, imperícia, foi negligente com as suas ações. Então essas ações dele, imprudentes, negligentes, imperícias, causou aquele resultado. Ele não deixa de ser culpado, só que ele não tinha a intenção de causar aquele resultado. Ele vai ser punido à luz do Código Penal, porém, de uma maneira mais branda do que se fosse esse o objetivo dele. Por exemplo, e isso faz muito sentido quando você para analisar. Imagina que uma pessoa que mata outra, ela tinha a intenção de matar, ela foi lá, ela pegou a arma, ela se preparou, ela se organizou, planejou e foi lá e executou a pessoa. Essa pessoa ela tem que ter uma pena. Agora aquela outra que estava dirigindo de uma maneira irresponsável, sem carteira, existe até uma discussão entre o embriagado, essa pessoa, quando ela assume com imperícia, com imprudência, e ela mata alguém, causa um acidente, essa outra pessoa vem a óbito, ela tinha a intenção de matar a pessoa ou ela agiu de maneira imprudente e por isso ela matou alguém? Então ela tem que ser punida? Claro que tem que ser punida, mas não no mesmo rigor daquele que planejou tirar a vida de outra pessoa. Entende a diferença? Então o dolo é aquele que a pessoa vai com a intenção de causar aquele dano. E a culpa é aquela que ela é responsável pelo dano que ela causou, mas não que ela tinha intenção. Ela causou ele de uma maneira imprudente, de uma maneira negligente, de uma maneira impericial. Ok? Aí você vai ter também a classificação do crime consumado, do fato consumado, que é aquele que reúne todos os elementos da sua definição, e a tentativa, que é aquela que não se consuma por uma vontade alheia do agente. Aqui tem um ponto muito importante. A gente pode dividir essa questão de tentativa aqui pelo menos em 3 pontos. Se eu não me engano, está lá no artigo, no 14, 15 e 16 ali, que vai dizer assim, ó, a tentativa é quando o fato não é consumado por uma vontade alheia. Outra pessoa impediu, outra pessoa interviu. Aquele crime que estava em andamento ali foi travado, foi impedido de concluir por causa de um terceiro, de outra pessoa que envolveu. Essa daqui ela vai ter uma punição. Ela não vai punir como um crime consumado, como um fato consumado, mas ele vai ser punido até a tentativa pelos atos já praticados. Aí uma outra questão é a desistência voluntária. O que é a desistência voluntária? O agente está causando dano e no meio da ação ou da omissão, principalmente da ação, ele tem um choque de realidade e desiste do que estava fazendo. Para de fazer o que estava fazendo. Então, ele tem uma desistência voluntária. Não foi ninguém que ocasionou a desistência dele. Foi ele mesmo quem foi lá e provocou essa desistência. Desistiu do que estava fazendo. A tentativa, ela vai ser aqui... Ela vai ter uma pena correspondente ao crime consumado, porém diminuída de 1 a 2 terços. Então, a pena como se fosse concluído o crime, só que com a diminuição de 1 a 2 terços. Já da desistência voluntária, o agente só responde pelos atos já praticados. Então, por exemplo, tentei matar uma pessoa e aí outra pessoa interviu. O crime de matar alguém ali, que vai de 10 a 20, se eu não me engano, eu vou responder por ele, só que na pena que o juiz aplicar, ele vai diminuir de 1 a 2 terços, porque alguém impediu que eu concluísse. Ele vai me dar uma pena de 20 anos, por exemplo, por homicídio, só que vai diminuir 2 terços dela. Por quê? Porque eu não consumei o crime. Se eu tivesse consumado, eu pegaria os 20. Como eu não consumei, ele vai diminuir de 1 a 2 terços.
Já se eu se encaixo no crime, na desistência voluntária, eu comecei a atirar na pessoa, dei um tiro na perna, na hora que eu fui para dar um tiro de execução, lembrei que eu era da igreja, desisti, guardei a arma e fui embora. Aí é que eu vou responder, não mais pelo homicídio com a diminuição, eu vou responder agora pela agressão, pela lesão. Tem outro tipo penal que está me fugindo da cabeça aqui agora, onde eu vou me encaixar numa pena mais branda, onde eu vou pegar uma pena lesão corporal, vou pegar uma pena mais leve. Então, existe essa diferença na aplicação. E o arrependimento posterior? Tem a tentativa, a desistência voluntária e o arrependimento posterior. O que é o arrependimento posterior? O arrependimento posterior é quando a pessoa, num crime sem ameaça ou violência, a pessoa, antes da denúncia, ela vai lá, se arrepende e restitui, principalmente o bem roubado. Ele roubou e depois ele fala assim, cara, não vou fazer isso. Aí devolve o bem roubado, restitui o dano que ele causou, aí ele vai responder também. Só que se ele fez isso de maneira voluntária antes da denúncia ou da queixa, a pena dele será reduzida de 1 a 2 terços. Então pega um furto, que era o que ele estava praticando, ele devolveu antes da denúncia, aquela pena dele ali do furto vai ser reduzida, que eu acho que é de 1 a 4, ela vai ser reduzida, a pena que o juiz der para ele, de 1 a 2 terços. Entende? Então tem essas três classificações dentro do crime de tentativa. A tentativa, a desistência voluntária, que é o arrependimento eficaz, ou arrependimento posterior, que ele repara o dano que ele causou. Tá? Se o fato não for um fato típico, se ele não se encaixar nisso aqui, se ele quebrar alguma dessas cadeias aqui, a conduta não está classificada, se ele não foi, a conduta dele não causou aquilo, se não tem um nexo causal, se não tem um encaixe, uma adequação penal na lei penal, não avança para a próxima etapa. Passou pelo critério do fato típico, passou por tudo isso aqui, realmente fizemos análise e vimos que a ação dele ou a omissão dele interviu no resultado final. O resultado final modificou o mundo exterior, foi uma morte, uma lesão, um dano. Existe uma conexão, um nexo entre a conduta e o resultado. E essa ação, tudo isso se encaixa na lei penal? Sim. Então vamos agora para a próxima etapa, que vai ser no próximo vídeo, beleza? E para você, qual parte do fato típico é mais difícil de se classificar? Conduta, o resultado, o nexo causal, a tipicidade? Dê a sua opinião aí e deixa aí nos comentários aí. Nós vamos partir agora para a ilicitude, beleza? No próximo vídeo.